Nesse vídeo a gente está interessado em desenvolver o seguinte problema de termodinâmica. Conforme dei superaquecedor ilustrado na figura, aqui, certo? Água líquida entra no estado 1 e é injetada em um fluxo de vapor superaquecido que entra no estado 2. Como resultado, o vapor saturado sai no estado 3. Os dados para operação em regime permanente estão ilustrados também na figura. Ignorando transferência de calor, os efeitos da energia cinética potencial, determine a vazão máxima do vapor superaquecido que entra em kg por minuto. Essa vazão aqui, certo? Na verdade, esse problema é muito simples, porque o problema já enuncia o estado termodinâmico dessas substâncias, certo? Aqui está dizendo que é líquido, aqui vapor supersaturado e aqui vapor saturado. Obviamente a gente não precisa usar aqueles gráficos termodinâmicos para tentar encontrar o estado termodinâmico da substância, então vai ser bem simples resolver ele. Bom, a gente começa como sempre aplicando o princípio da conservação da massa, tá? Que diz basicamente o seguinte, né? A variação da massa em um volume de controle no tempo é igual a massa que entra. Nesse caso que está entrando é M1 mais M2, está aqui a fronteira do nosso volume de controle, tá? M1 mais M2, que é o que entra, certo? Menos o que sai, que é justamente o M3. Daqui a gente tira o seguinte: M1 mais M2, aqui é vazão, tá? Deixa eu só colocar esse pontinho aqui. É igual a M3. Aqui é M2. Tudo bem? Bom, então, conservação da massa. Agora a gente pode aplicar o princípio da conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica, né? Eu vou digitar ela aqui. Bom, então determinei aqui a equação da primeira lei da termodinâmica para esse problema. E perceba aqui, ó, que a massa que entra está somando esses dois termos, né? Porque é o que entra menos o que sai, que é o M1 mais o M2 menos o M3, tá? Por isso essa soma aqui. Muito bem, então a gente vai cancelar os termos aqui, porque o regime implica que o problema implica que é problema de regime permanente, transferência de calor ignorada. Obviamente isso aqui não realiza qualquer trabalho, tá? Esse daqui deve ser intuitivo já para você. Isso aqui não está realizando qualquer trabalho, é um sistema puramente termodinâmico que não realiza trabalho, tá? Energia cinética a gente desconsidera, potencial também. E a gente fica com a seguinte equação. Bom, essa equação aqui, a gente poderia perguntar, mas o problema não fornece M3. Mas a gente, pelo princípio da conservação de massa, já conhece M3. Na verdade, M3 é a soma de M1 mais M2. De forma que a gente pode escrever o seguinte: certo? Essa expressão, porque M3 é justamente a soma de M1 mais M2. Muito bem. H3 pode ser facilmente determinado, porque o estado aqui já é definido, é um vapor saturado, certo? É só procurarmos a tabela de pressão. Bom, então a gente pode isolar aqui M2, certo? Porque M2 é o nosso interesse no problema. Nós queremos determinar a vazão máxima do vapor superaquecido aqui, M2, tá? Então vamos manipular essa equação aqui. Bom, fazendo essa manipulação matemática aqui, ó, esse sinal de menos vai simplesmente inverter essa diferença aqui dentro, tá? E depois a gente isola normalmente M2. Agora o nosso trabalho é puramente análise de tabela, né? A gente precisa analisar as tabelas para determinar a entalpia no estado 1, no estado 2 e no estado 3, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para a tabela, para a figura. O primeiro estado é o estado líquido. Lembre-se que no estado líquido nós fazemos uma aproximação para a entalpia. Dizemos que quando é líquido, a entalpia é aproximadamente a entalpia do fluido, tá? É a entalpia do fluido, certo? Então vamos fazer essa aproximação aqui. Isso daqui tem a ver com as propriedades para se obter valores de líquido e sólido, tá? É por isso que a gente faz essa aproximação. A entalpia de um líquido, certo? De uma substância líquida é aproximadamente a sua entalpia no estado de saturação, a entalpia do fluido, certo? No estado de saturação. Então vamos fazer essa aproximação aqui para esse estado líquido, certo? Vamos então na tabela
Vamos então na tabela de água, certo? Como de líquido saturado, vamos na... E obviamente só vai variar com a temperatura, tá? Vamos na tabela de temperatura. Tá, vamos lá. Tabela de água. Tô aqui, vamos ver tabela de água, propriedades da água saturada. Sólido, vapor, tabela de temperatura. Não, é aqui que eu quero. Tabela de água saturada, líquido, vapor. Vamos na tabela de temperatura. Aqui. É a primeira, né? Tabela de temperatura 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, tá bem aqui, ó. Vamos pegar aqui o HF. HF 20 graus Celsius. HF 83,96, certo? 83,96. Agora vamos aqui para o estado 2. Aqui muito simples, né? Tabela de vapor superaquecido. Vamos na coluna de 0,3 MPa na linha de 200 graus Celsius. Vamos lá, vapor superaquecido. Deixa eu ver aqui. Propriedades da água como vapor superaquecido. Vamos na tabela de 0,03 bar MPa, né? Deixa eu ver aqui. 0,3 MPa. Vamos lá, 0,3 MPa. Aqui, ó, 0,3 MPa. Vamos na linha de 200 graus Celsius. Deixa eu ver se é isso. Isso. 200 graus Celsius, coluna de 0,3 MPa. Então a gente tem, acho que o HF é isso aqui, deixa eu só confirmar. É, justamente o terceiro. Então, 2865,5. Esse é o H2, né? A propriedade como vapor superaquecido. O H3 é muito simples. Vapor saturado. Obviamente a gente tem que ir na tabela de pressão para água como líquido saturado, tá? Então a gente volta aqui, né? Voltamos aqui para água como, deixa eu ver aqui essa tabela. Propriedades da água como vapor saturado, líquido mais vapor, certo? Tabela de pressão, porque os dados que forneceram para a gente foram só pressão, não foram. Se fosse temperatura, dava para a gente buscar na de temperatura também. Então vamos buscar aqui na tabela de pressão. Qual é a pressão? 0,3 MPa. 0,3 MPa. A gente tem que converter isso para bar. Então, convertendo 0,3 MPa para opa, só um segundo. A gente tem que converter para bar, né? Na verdade. Só um segundo, eu errei aqui. Então, se a gente converter 0,3 MPa para bar, a gente tem que fazer a seguinte conversão. Então, isso aqui cancela com isso, isso com isso. Então, a gente tem que só simplesmente multiplicar por 10, tá? Então, multiplicando 0,3 por 10, nós obtemos, então, 3 bar, tá? Isso aqui foi necessário porque as tabelas estão na unidade de bar, tá? Então, vamos aqui, 3 bar, tá bem aqui, 3 bar. E a gente vai pegar o H... Aqui, deixa eu ver aqui qual que a gente pega. Tem esses 3H aqui. Bom, desses 3 aqui a gente vai ter que usar o seguinte raciocínio. Como o problema está dizendo pra gente que esse estado aqui é vapor saturado, isso quer dizer que o título dele é igual a 1 ou 100%. Ou seja, está saturado de vapor. Não está superaquecido, né? O título é 100%. Quer dizer que está saturado de vapor. Então a gente tem que usar aquela formulazinha lá, para encontrar a entalpia desse estado. A entalpia vai ser o H do fluido mais o título vezes o H do fluido gás, tá? Essa é a fórmula aqui que a gente calcula nessa situação, que o problema está falando que é vapor saturado, tá? O título é igual a 1. Nesse caso o H vai ser simplesmente a soma algébrica do HF mais o HFG, tá? Vamos lá, voltar na tabela. A gente tem que somar HF mais HFG, ou seja, 561 mais 561,47 mais 21
2163,8. Vamos somar esses dois valores e colocar o resultado para a entalpia no estado 3. Tá, então fazendo essa soma a gente encontra a entalpia no estado 3. 2.725,27 kJ por quilograma. Então é só jogar esses valores aqui. Obviamente a gente conhece esse termo porque o problema forneceu, certo? Então a gente pode calcular então a vazão no estado 2, né? Então se a gente fazer os cálculos aqui, ó, M2 vai dar aproximadamente 120 kg por minuto. Bom, era isso. Espero que eu tenha ajudado e sanado algumas dúvidas com relação a esse tipo de enunciado.